E aí, pessoal, como é que vocês estão? Muito feliz novamente de falar com vocês. Quem assistiu nossa primeira palestra já me conhece. Meu nome é Luiz Neves, sou nutricionista funcional, especialista em modulação intestinal, e é com prazer enorme que eu trago para vocês nossa segunda palestra, que se trata dos... Só um minutinho, minutinho. Só um instante, gente. Peraí que eu ouvi. Alimentos que potencializam os pilares do emagrecimento. Então, por que eu escrevi dessa forma? Podia escrever aí alimentos que auxiliam na perda de gordura, alimentos que maximizam aí o emagrecimento, mas eu trouxe esse nome porque a gente teve aquela primeira palestra. Eu acredito que a gente conseguiu entender o mecanismo por qual o emagrecimento ele se torna um emagrecimento duradouro e simples. Eu acredito muito que vocês já estão tendo um resultado fantástico com o foco extremo, né? Mas aí está aí algo mais prático, algo para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Então, alimentos que auxiliam na rede, na nossa perda de peso. É importante entender que os melhores alimentos serão aqueles, obviamente, que vão partilhar da manutenção dos três pilares mais da nossa base sólida, ou seja, vão manter uma glicose constante e estável, que vão melhorar não só a sua captação, os alimentos anti-inflamatórios, os alimentos que têm ação sobre melhorar e potencializar a resposta mitocondrial, e aqueles que vão deixar o seu intestino mais saudável. Homeostase da glicose. Alimentos que mantêm a homeostase da glicose, ou seja, consumir alimentos que liberam menos açúcar no sangue, que não tem uma relação direta com o hormônio da insulina, que são os alimentos proteicos, né, alguns alimentos proteicos, na sua maioria, né, na sua quase totalidade, alimentos gordurosos, boas gorduras, abacate, castanhas, cocos, enfim, amendoim, e carboidratos de baixo índice glicêmico, ou os carboidratos quelados. Qual é a ideia do carboidrato quelado? Aquele carboidrato que leva na sua composição ou que é adicionado alguma boa fonte de fibra. Então, por exemplo, a banana. A banana é um excelente alimento, é uma fruta rica em antioxidantes importantes, ricos em potássio, e aí você sabe que ela tem médio índice glicêmico, e a ideia da gente é emagrecimento, então vamos associar ela aí a fontes de um pouquinho mais de semente de abóbora, girassol. Se eu adiciono aí uma semente de abóbora, girassol, um pouquinho de chia, eu vou ter a questão de diminuir o índice glicêmico da banana, mas ao mesmo tempo eu vou estar aumentando a minha dose diária de magnésio, de zinco e de cromo. E a gente falou na primeira palestra que zinco, magnésio e cromo auxilia na melhora mitocondrial. Então, olha só como é que a minha bananinha ela se tornou um aliado no meu emagrecimento. Então, a gente vai abordar esse assunto de forma mais prática. Pensando assim, obviamente, a gente não pode descartar a questão calórica, mas deixando um pouco de lado essa questão maçante da conta e pensando como o corpo responde, porque o corpo responde com alimentos funcionais, ele não responde com matemática. E aí, de novo, a nossa imagenzinha preferida, mas a ideia do alimento é o seguinte, é o alimento que vai diminuir a nossa concentração de glicose no sangue. Então, vai chegar a menos glicose no sangue. Chegando menos glicose e eu já melhorando a minha resposta celular e já tendo mais receptores, a quantidade de açúcar vai entrar, rapidamente vai ser convertida em energia, rapidamente eu vou armazenar ali em glicogênio hepático e muscular, fazendo exercício físico eu vou ter mais órgãos usando glicose, então essa glicose ela vai se esvair com mais facilidade, e o corpo inteligentemente vai procurar outro composto energético, que vai ser a gordura. Então a gente vai ter um emagrecimento, a gente vai usar a gordura como fonte de energia, que é o foco central da nossa dieta. Então, esse esquema que explica tecnicamente e bioquimicamente qual é a ideia aí das dietas que fazem restrições de açúcar, que é a dieta low carb, que é a dieta cetogênica, são as dietas que diminuem aí a primeira opção, o primeiro substrato energético
do corpo, que é a glicose, e automaticamente inicia-se aí um processo de melhora mitocondrial, que é um aumento também, não só da saúde, mas também do tamanho da mitocôndria. O número de receptores se torna mais funcional, né? Para que ele consiga captar e absorver o máximo de glicose utilizado. E a gente tem aí a conversão e utilização de gordura posteriormente. Aí, depois a gente pode bater um papo sobre como isso acontece bioquimicamente, porque é lindo, é muito massa. A gente pode conversar sobre isso. Aí vem os exemplos. Quais exemplos, cara? A gente pode pôr, quais alimentos a gente pode comer que tem uma relação menor com a glicose, que vão potencializar meu emagrecimento? É muito simples, ovos. Eu até dei um exemplo aqui de ovos mexidos com alho, cebola, orégano, cúrcuma e pimenta. Então, de manhãzinha, 2 ovinhos mexidos com aquele temperinho que você faz em casa, com alho e sal, um pouquinho de cebola picadinha, um pouquinho de açafrão e pimenta. Poxa, Luiz, por que isso? Porque eu estou associando dois alimentos, na verdade, ovos, que tem uma ação mínima, na verdade, ação nula sobre a insulina. Então, eu não tenho carboidrato sendo dado em altas doses no meu corpo. E estou associando os alimentos que são anti-inflamatórios. Então, eu já inicio o meu corpo com uma bomba de saúde. Um alimento rico em proteína, um alimento altamente sacetogênico, um alimento que não tem alteração sobre a minha glicose, ou seja, que não vai potencializar uma possível resistência à insulina, um alimento associado a outros alimentos que são fontes de antioxidantes e são anti-inflamatórios. Eu tenho coco, eu tenho amendoim, eu tenho as castanhas, eu tenho os pães também. Mas aí a gente tem os pães 100% integrais e a gente tem uma certa ressalva com os pães integrais, porque tem paciente que apresenta alteração com glúten, seja celíaca, seja não celíaca. Que tipo de alteração é o paciente que tem, por exemplo, a alteração celíaca, não a alteração com glúten não celíaca? É aquele paciente que, quando vai ao banheiro, sente, para fazer o número 2, sente que nunca é completo, sente aquela sensação de que não terminou, que tem alguma coisa para fazer, que apresenta um cotovelo um pouco mais grosso, que apresenta um joelho com um pouco mais grosso, uma pele mais ressecada, uma distensão abdominal. Esse paciente ele pode pensar na possibilidade de ir reduzindo aí a concentração de glúten da sua dieta, que apresenta espinhas bem pequenininhas, aquelas várias espinhazinhas que dão nos tríceps, que dão nas costas, ele pode aí dar uma diminuída aí na concentração de farináceos da sua vida. Farinhas com menor índice glicêmico, como trigo sarraceno, grão de bico, aveia em flocos, amaranto. Dá para fazer pães maravilhosos com trigo sarraceno, com grão de bico. Aveia todo mundo conhece, com amaranto também fica sensacional. Você fazer um pãozinho aí, ovo, trigo sarraceno, ou melhor, ovo, grão de bico e amaranto, você vai ter um ovo um pãozinho, um pouquinho de fermento químico. Na frigideira mesmo, você vai ter um ovo, além de muito sacetogênico, ou seja, que vai gerar muita saciedade, extremamente proteico. Então, é assim uma opção top, top, top de pão. Eu tenho uma receita lá no e-book que eu compartilhei com vocês. Lá no e-book eu uso grão de bico e aveia, mas se vocês substituírem por amaranto, vai funcionar massa também, vai ficar bom demais. Tem carne, frango e peixe. Então, por exemplo, se eu dei alguns exemplos pela manhã, carne, frango e peixe às vezes não combina bem, mas a gente tem as opções superiores, elas se combinam bem legais com a manhã. Então, você tem a semente de linhaça dourada, semente de linhaça marrom, que não só é fonte de magnésio e zinco, como também ômega 3, gergelim branco e preto, semente de abóbora e girassol, vegetais escuros e claros. Vegetais têm que estar na sua dieta. Se você quer emagrecer, precisa comer vegetais. Isso é uma unanimidade. Whey protein, ressalva. Por que ressalva? O whey, assim como o queijo branco, eles são insulinotrópicos. Ou seja, eles são proteínas que têm uma capacidade de estimular o hormônio da insulina. Então, é muito quisto no pós-treino, por exemplo, porque o estímulo da insulina após o exercício físico, a gente tem aí um aumento do estímulo do mTOR, que é o marcador bioquímico para hipertrofia muscular. Desculpa, um marcador bioquímico para crescimento celular, muito queridinho na hipertrofia e pouco querido no câncer. A gente não está falando disso. Então, a ideia aqui é ter uma ressalva em relação aos queijos brancos e iogurtes, os laticínios em geral, e o whey, quando se trata aí de alimentos insulinotrópicos.
de alimentos com capacidade de estimular a insulina. Anti-inflamatórios. Alimentos com caráter anti-inflamatórios. Então, seriam os alimentos que possibilitarão a retirada ou a menor produção de compostos inflamatórios do corpo, que auxiliam numa resposta adequada do sistema imune. Alimentos com caráter mais naturais e menos industrializados, que não apenas possibilitarão uma resposta adequada do sistema imune, como potencializarão sua saúde em geral. Então, eu penso logo nos alimentos ricos em compostos fenólicos e antioxidantes, tais como frutas. E aí eu pego as frutas roxas, as vermelhas, amarelas e verdes, dando maior ênfase às roxas e às vermelhas, para uma paciente, por exemplo, entrando aí na menopausa, uma paciente que sofre com síndrome do ovário policístico, essas frutas são de suma importância para estarem associadas à sua vida. São alimentos, são frutas que, associados junto a uma dieta específica, não permitindo aí o pico na glicose, mas utilizando o máximo que essa fruta tem a oferecer, traz efeitos fenomenais, fenomenais. Outro exemplo legal, você, por exemplo, que tem uma composição corporal que faz o Vzinho, que faz o violãozinho, mas tem dois pontos assim na perna, bem assim no quadril, um pouquinho abaixo do quadril, que dá duas bolsinhas de gordura maior, que você treina, faz localizada, mas não resolve. Isso é uma... e possivelmente sofre com TPMs mais irritadiça, dores de cabeça, cólicas fortes. Então está muito interligado isso. Então associar as frutas vermelhas e roxas à sua dieta, principalmente próximo ao período menstrual, associado a uma fonte, um chazinho de amora, um chazinho de gengibre, vai trazer um efeito fantástico sobre esse aspecto corporal. E legumes variados, sementes, então volto a todas as sementes que eu já havia citado, abóbora, chia, gergelim branco, preto, linhaça. No finalzinho a gente pode fazer um mixzinho para vocês começarem a associar na vida de vocês. Leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, soja. Soja com ressalva, mas feijão, lentilha e grão de bico, legal demais. Gengibre, alho, cebola, canela. Brócolis, couve-flor, alecrim, anis estrelado, maravilhoso anis estrelado, gente. Pimentas, pimenta preta, chile, caiena. Então você pode fazer um mixzinho de pimenta, deixar no seu guardadinho para você quando fazer uma carninha você usar, quando fazer um ovinho você usar. Alho poró, aipo, repolho. São alimentos extremamente anti-inflamatórios. Melhora celular. Alimentos que melhorarão a função celular. Metabolismo acelerado ou alimentos capazes de potencializar a resposta celular e utilizarão de outros compostos como fonte de energia. Então, o que eu estou falando aqui? Quando eu penso em melhora mitocondrial, eu estou querendo exatamente ter aí uma produção, uma utilização de outro composto energético. Eu não estou querendo só usar açúcar, eu estou querendo usar o que eu armazenei outrora. Eu estou querendo pegar aquela gordura que o meu corpo entendeu que havia necessidade de armazenar e agora pegar ele e jogar ele na minha corrente sanguínea para ele cair na minha célula e produzir energia através daí. Eu quero usar essa gordura armazenada como fonte de energia que, consequentemente, trará um emagrecimento. Esse é o emagrecimento mais eficaz e mais saudável, é disso que nós estamos falando. Então, como que eu posso deixar a minha célula mais funcionante? A gente fala muito de consumir alimentos como gengibre, canela, cravo, que são alimentos termogênicos, que vão aí aumentar o calor e automaticamente aumentar o gasto calórico, que são alimentos tops aí para o metabolismo. São alimentos muito bons para o metabolismo realmente. Mas o que o corpo entende como bom para ele é o que faz ele funcionar da melhor forma. E o que faz o corpo funcionar da melhor forma são vitaminas e minerais, são compostos funcionais que trarão, que permitirão a mitocôndria funcionar. É evitar alimentos com xenobióticos, compostos xenobióticos, agrotóxicos, conservantes, aromatizantes, metais pesados, que são capazes de diminuir a resposta da minha mitocôndria. Então, exemplo simples. Por exemplo, se eu tiver a oportunidade de tomar um café, evitar de tomar no plasticínio, evitar de tomar no copinho de plástico, rico em bisfenol, rico em xenobiótico, que vai inflamar e adoecer a minha célula.
Se eu posso beber água, evitar de beber minha água na vasilhinha de plástico. Se for de plástico, tem que ter o símbolo BPA Free aqui, ó, aquele símbolozinho de livre de bisfenol, evitar de comer no plástico, a marmitinha vem sempre no plástico, evitar de esquentar ela ali, ou como eu falei, tendo aí o símbolo de BPA Free, tentar fazer a sanitização das legumes e verduras. Infelizmente, nós brasileiros, no Brasil, nós somos campeões aí em agrotóxico, então trabalhar essa concentração aí de agrotóxicos, dar uma diminuída é interessante, fazer aí menor utilização de alimentos ricos em conservantes aromatizantes, que são os alimentos industrializados, não tem como trocar, tentar deixar a sua dieta com o mínimo de alimento industrializado possível e o máximo de alimentos naturais possíveis, alimentos que você consegue fazer, alimentos que você consegue preparar. E a gente pode conversar aí, você deve estar se perguntando, é muito fácil falar porque você tem tempo. Não, não, a gente consegue se organizar para poder fazer marmitas, para poder comer alimentos saudáveis, sem utilizar alimentos industrializados. Isso é algo fantástico para você já pensar em melhorar a sua vida. E para funcionar, a célula ela precisa de magnésio, ela precisa de zinco, ela precisa de cromo, ela precisa de fósforo, ela precisa de quercetina, de vitamina A, de vitamina D, de vitamina E, de vitamina K, de vitamina B9, B3, B2, de mais ômega 3 e menos ômega 6, então mais assim, ômega mais 3 e menos 6. A nossa concentração brasileira, né, é muito rica em ômega 6. Onde a gente encontra ômega 6? Óleo de canola, óleo de soja, os óleos vegetais são muito ricos em ômega 6, os alimentos industrializados são muito ricos em ômega 6, e a nossa relação ômega 6 e ômega 3, ela fica muito desproporcional. Essa relação desproporcional potencializa um processo inflamatório, então é diminuir os alimentos industrializados, é diminuir a concentração de óleos vegetais, esses citados, e aumentar maior a concentração de ômega 3, o óleozinho do peixe ali, óleo de crio, também é uma boa oportunidade, uma boa ideia. Então, a gente tem que a gente tem que permitir o corpo que ele trabalhe da melhor forma possível, dar a ele os alimentos que serão quebrados, convertidos e produzirão a partir daí, ou seja, ele terá a partir desses alimentos o que ele realmente precisa para funcionar. Então, quando eu penso nessas vitaminas e minerais, eu quero comer ovos, eu tenho que comer ovos, eu tenho que pôr peixes, eu tenho que pôr sementes variadas. Então, aqui tinha até um espaço aqui, deixa eu ver se eu modifico aqui. Então, eu penso aqui, ó, em sementes. Quando eu falo de semente, hoje a gente tem um consumo muito baixo de zinco e de magnésio. A gente está quase sempre muito deficiente. Quando a gente faz exame de sangue, às vezes dá ali muito próximo ao limiar inferior. Mas muita demanda por doce, aquele paciente que sofre muito com vontade de comer doce, eu preciso de doce, eu preciso de açúcar, eu preciso, que se sente essa abstinência, na maioria das vezes tem uma deficiência de zinco e de magnésio. Ou seja, os dois minerais mais importantes, um dos mais importantes na captação de glicose. Então, o corpo entende que tem pouco açúcar ali, que há uma relação ali não muito saudável entre o açúcar e a conversão, então ele pede mais a tentativa de suprir essa necessidade que ele acredita ter. Então, tem que consumir alimentos como zinco e magnésio, ricos em zinco e magnésio, e as sementes são aliadas fantásticas. Então, às vezes a pessoa come só chia, vamos tentar associar aí, junta a chia, uma semente de girassol, de linhaça, de gergelim branco, preto, faz um mixinho, você vai gostar, é bem gostoso, você consegue comer na fruta, consegue comer às vezes no iogurte, consegue comer aí num overnight, né? O pessoal gosta também de deixar o iogurte de um dia para o outro, com frutas, com sementes, fica muito saboroso também. A gente encontra aí esses minerais, essas vitaminas no grão de bico, encontra na aveia em flocos, que é também um excelente pré-biótico, já pensando na saúde do intestino. Amaranto, outra excelente fonte. Carne, peixe, frango, sementes de linhaça dourada, eu acabei de falar delas. Os alimentos todos ricos em compostos fenólicos, que são as frutas vermelhas, roxas, amarelas, verdes. Então, kiwi é maravilhoso. As frutas cítricas são aliadas importantíssimas à melhora mitocondrial,
porque ela tem um caráter de diminuir a oxidação, de diminuir o nível de radical livre. Então, por exemplo, acabou de fazer aquela corrida na praia, acabou de fazer um exercício aeróbico de alta intensidade, é de suma importância entrar aí com um vegetal como a fruta verdinha, principalmente rica em vitamina C, né, que é o ácido ascórbico, para poder trabalhar essa questão da redução dos ácidos do, dos compostos oxidantes, diminuir a oxidação, dar uma trabalhada aí no processo que vai gerar mais envelhecimento e mais e piora da função celular. Legumes variados, então não tem muita conversa, tem que comer legumes, tem que comer verdura, sementes, legumes, gengibre, alho, cebola, canela e muita hidratação. Então, quando eu falo desses 3 pilares, automaticamente o consumo desses alimentos irão trazer, sem dúvida alguma, uma melhora expressiva da função do intestino. E se o seu intestino funcionar bem, então você terá uma base sólida, uma trinca de pilares sólidos e, consequentemente, você vai ter melhora sobre o sono, sobre a sua atenção, sobre a sua disposição, sobre a sua vontade de viver, sobre o seu desempenho, seja no exercício, seja no trabalho, seja nos estudos, e principalmente o emagrecimento, né? Que é o foco central do nosso projeto. E aí eu queria terminar com aspectos simples, mas muito relevantes. Hidratação. Não dá para a gente pensar em saúde bebendo menos água do que o necessário. Então, básico do básico do básico, fonte simples para a gente aprender, é a quantidade que eu tenho em peso hoje. 76 quilos, 77 quilos, vezes 0,35 ml de água por dia. Então, é dia, e é água, não é líquido. Então, tipo assim, eu vai dar aí 2 litros e 600 de água para me beber, eu vou beber 1.500 de água e o resto em água, em suco, em refrigerante, em chá. Não, você tem que beber 2.600 de água, o resto dos líquidos, com exceção do refrigerante, e você pode tomar depois. Então, tem que beber água, você precisa se hidratar, você precisa melhorar a sua hidratação. Outro ponto importante, até para as pacientes aí que sentem uma retenção importante, uma retenção hídrica muito grande, a gente pode pensar isso, eu vou falar na próxima palestra, sobre como dar uma melhorada aí nessa sensação de retenção. Vocês me lembrem disso, hein? Não consumir água ou qualquer líquido junto às refeições. Gente, isso é muito importante. Beber líquido, principalmente refrigerante, junto à comida, é muito danoso para o intestino. Você vai pensar assim, mas é zero, eu tomo um suco que é pouco, eu tomo um suco light, e eu não sei o que, é pouco calórico, beleza. Se você pensar em caloria, ele pode não ser tão ruim, mas quando você pensa em funcionalidade, ele é um caos. Porque quando você está alimentando, você está mastigando, você bebe um suco junto, você diminui o pH do seu estômago. E assim como eu falei na primeira palestra, se o pH do seu estômago ele está alterado, você diminui a produção de enzimas. E se você não consegue iniciar o processo de quebra ideal das moléculas de comida, elas chegam grandes demais no intestino. Essas moléculas grandes serão reconhecidas como patógenos, elas iniciarão o processo inflamatório, elas iniciarão o processo de gases, extensão abdominal e desconforto gástrico, constipação ou diarreia. Então é importante você não ingerir suco junto às refeições. Quando um paciente ingere líquido junto às refeições, basicamente ele é um paciente que mastiga pouco. Ele mastiga pouco e sente que precisa de água para poder empurrar a comida. Então vão mastigar mais. O início da digestão, somente a digestão de carboidratos, ela começa na boca, proteína no estômago e gordura no intestino. Então você precisa mastigar bem, você produz amilases aí, precisa de quebrar essas moléculas de amido, de carbo, e melhorar também a produção de proteases, que é uma das enzimas que a gente tem mais eficiência, que a gente, durante o decorrer da vida, vai envelhecer, elas ficam mais eficientes. Então, precisa mastigar mais, mastigar com calma, se concentrar na sua alimentação.
como eu falei, comer em lugar tranquilo aqui, né? Sono mínimo de 8 horas, voltando. Sono mínimo de 8 horas não é deitar meia-noite e acordar 8, vai dar 8 horas. É tentar aproveitar sua janela de oportunidade, é tentar aproveitar sua janela de produção de melatonina. Sol mínimo de 10 minutos, de preferência de manhã. O sol da manhã, ele realmente não ativa tanto vitamina D, assim, não é um sol pensando em melhora da concentração de vitamina D. Ele é um tipo de sol pensando na melhora das adrenais. Qual que é a ideia disso? É melhora do humor, melhora da cognição, é produzir cortisol no horário correto, de manhã. Cortisol tem tal de manhã para você fazer suas atividades, para você exercer suas atividades, para você ter um ciclo biológico funcionante e ir reduzindo no decorrer do dia. Então tem que tomar sol de manhã. Sol de manhã, a gente tem bastante artigo aí mostrando que um simples sol pela manhã, um simples melhora do ciclo biológico através do sol, através da meditação de manhã, tem uma relação importante no tratamento de depressão, tratamento da ansiedade, então são aspectos muito legais. Se a gente está falando de emagrecimento, a gente tem que abordar também essa questão da ansiedade, né? Estratégias para modular o estresse, acabei de falar da meditação. Vai meditar, se gosta de dançar, melhor ainda. Faz o treino do foco extremo, depois dança mais 40 minutos, dá uma desacelerada, utiliza as estratégias que te trarão saúde, que te trarão benefícios para trabalhar e lidar com o estresse. Então, são aspectos muito relevantes que têm ação importantíssima sobre todos os pilares do emagrecimento. Então, gente, é um grande prazer falar com vocês novamente, que vocês consigam captar e absorver o máximo aí de, de, de conhecimento através dessas palestras. Eu acho que a gente podia até conversar um pouco aqui sobre como colocar esses alimentos aí no dia a dia, né? Então anotem aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. A gente pode acordar de manhã e comer aí 2 ovinhos mexidos com esses temperos citados. Vamos supor que a gente acorda umas 7, dá umas 10 horas, alguém bate uma fominha aí, a gente pode pensar aí numa frutinha junto às sementes. Junto a semente de abóbora, chia, girassol, linhaça, gergelim branco e preto. Uma assadinha, uma bananinha, uma canelinha com essas sementes. Almoço, arroz, feijão, legumes e muita salada crua. Então, ter muito volume de comida em salada e menor volume de comida em alimentos mais sólidos, e arroz, feijão e carne. No meio da tarde, a gente pode pensar aí numa crepioquinha. Às vezes você está fora de casa, a gente pode pensar num coco com um kiwi. A gente pode pensar em umas 2 rodelas de abacaxi com amendoim também, ou castanhas, dependendo do valor do poder aquisitivo. A gente pode pensar aí em conseguir levar, né, os biscoitinhos de amendoim que essa receita está no e-book de vocês, um quibezinho assado. Chega à noite aí, antes de dormir, a gente pode pensar aí numa crepioca com frango desfiado, bastante legumes, ou comer ali um brócolis com abóbora moranga e carne. A gente pode pensar aí em vários aspectos que são relevantes aí com os alimentos anti-inflamatórios, usar um azeite extra virgem em cima, tomar um chazinho para relaxar de melissa, passiflora e camomila. Então tem muita coisa que a gente pode adicionar à nossa rotina diária e ter um emagrecimento extremamente saudável, tá bom? Forte abraço, gente!